Shalom, glória a Deus, bom dia. Shalom, shalom. Deus abençoe. Bom dia. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor derramado sobre nós. Queremos, ó Pai amado, nos colocar diante da tua presença, sabendo que o Senhor é que faz todas as coisas. Que o Senhor possa, ó Pai amado, operar a nosso favor constantemente e que nos desvencilhemos de nós cada vez mais, em nome de Jesus. Que nos esqueçamos, Pai, totalmente, no sentido de achar que alguma coisa boa pode vir de nós. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender, ó Pai, a nossa insignificância, a nossa inoperância, se não for pelo Senhor. Se não for ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, nos cobre com teu sangue. Hoje estaremos encerrando este livro para a glória do teu nome. Estaremos tomando essa ceia, Pai amado, em nome de Jesus, nos alimenta. Este mel que nos trará, em nome de Jesus Cristo, revelação, doçura. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. E que verdadeiramente o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. Cobre cada casa, cada família, em nome de Jesus Cristo. Cada um, ó Pai amado, que está assistindo, que vai assistir depois. Que tu possas operar, falar aos corações e trazer, ó Pai, entendimento e direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje, Êxodo 12 e depois o encerramento do livro, que eu nem sei onde está. Está aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Êxodo 12, versículo 11, ele vai falar assim, ó. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Até hoje cedo que a gente estava lendo, eu tinha um entendimento que esse ajuntamento aqui era como se fosse realmente uma festa, né? Um churrasco, um ajuntamento para um churrasco, onde as pessoas ficariam dentro de casa ali protegidas, com o sangue no umbral da porta, e vamos fazer então um churrasco, vamos festejar, porque nós estamos guardados, e o anjo da morte vai passar por cima, aleluia, glória, o Senhor é bom e amém. Mas hoje, lendo dessa forma aqui, eu entendi que a Páscoa, e que nós temos que comemorar a Páscoa, no meu entendimento, a Páscoa é uma guerra. É uma guerra que executa juízo contra a morte através da vida, que é o sangue do Cordeiro. Então nós precisamos entender, porque esta manifestação aqui, de lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, não é quem está relaxado, quem está tranquilo, quem está fazendo uma festa, um churrasco, um ajuntamento para fazer alguma coisa assim em família. Era um ajuntamento em família, mas era uma guerra espiritual, executando o juízo contra o adversário, contra a morte, que iria se levantar como um juízo. E aquele juízo não era para o povo de Deus. Então Deus estava falando: olha, cinge os seus lombos, calça a sandália, fica aí com o cajado na mão, fica preparado, execute essa guerra, entre nessa manifestação, celebre, mas não é uma festa, não é um churrasco, é uma guerra. Executa juízo contra os teus adversários através do sangue. A vida está no sangue. Por que que Jesus manda passar esse sangue? Por que que Deus mandou passar esse sangue, que era a representação lá já do sangue de Jesus Cristo? A vida está no sangue. Então, se o anjo da morte iria se manifestar, quem traria o livramento? A manifestação da vida naqueles umbrais. Amém? Então, em nome de Jesus, aí, para a glória de Deus, esse ano nós estaremos fazendo aí a Páscoa, e nós vamos fazer bem nesse enfoque, nós estaremos fazendo uma guerra, executando juízo contra toda manifestação de morte nas nossas vidas, aplicando o sangue a nosso favor e nos alegrando, sim, mas nos alegrando num ambiente de guerra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O resto da com a pastora Fátima aqui, que ela moeu aqui, vai até amanhã cedo aqui. Glória a Deus. Irmão, será que eu gostei dessa revelação de guerra? Glória a Deus. Será que eu achei boa? Opa! Glória a Deus. Aleluia. Eita, que eu fiquei contente. Aleluia. Deus é bom. Então, amados, aqui do versículo 2 ao 3, nós que queremos entrar nos tempos eternos do Senhor, dentro daquilo que ele deixou de manifestação da eternidade de Deus para vencermos Cronos e Kairos. Então, nós vemos aqui a instituição do calendário eterno de Deus, o calendário que às vezes a gente chama calendário religioso, calendário espiritual de Deus. Veja aqui. Então, o calendário para nós que somos da cultura
do céu é esse aqui, o início do ano para nós é esse aqui. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Então, em nome de Jesus, o primeiro mês do ano. Quando começa? Em janeiro? Não, começa aqui, nesse mês. Se eu não me engano, é Nissan. Mas eu não sou muito ainda entendida nisso, mas não importa, amados. Então, mais para frente a gente fala sobre isso, qual é o nome do mês, qual a característica do mês. Mas hoje importa que você saiba que no calendário eterno do Senhor, o qual Ele quer que venha reger a nossa vida, esse é o primeiro mês do ano. Aqui começa o ano 1 do Senhor, o ano espiritual do nosso Deus. Amém? E não é algo que você fala, é judaísmo ou judaizante. Não é nada disso. Aqui, o povo judeu não havia se estabelecido ainda a maneira que depois nós ficamos conhecendo. Aqui estava trazendo a cultura do céu para o nosso povo. Amém? Em nome de Jesus. Aí no versículo 11, como o pastor Alexandre falou, não é? Isso, obrigada. A nossa irmã, a pastora Joselma, falando, sim, o mês de Nissan. Obrigada, pastora. Deus te abençoe, querida. Então, aí o que acontece aqui, ó? Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, é exatamente isso que o pastor Alexandre falou. Lombos cingidos, estejam calçados com a sandália, cajado na mão, e vai comer à pressa. Então, é uma celebração? Entendam, vocês estão sendo livrados de algo. Então, celebrem o livramento, mas estejam vigilantes, apostos para fazer de acordo com aquilo que eu estou falando, porque eu vou executar um juízo muito maior do que vocês estão pensando. Não é simplesmente tirar vocês da casa da servidão, mas é destruir todo um panteão de deuses que escravizava vocês. Toda uma cultura de falsos deuses que estava destruindo vocês. E aí depois, junto comigo, vocês vão aprender a se desvencilhar da cultura desses deuses. Amém? Isso é muito importante. Aí depois, no versículo 12, nós vamos ver também a semelhança da Páscoa. Alguém morreu antes. Por que podemos celebrar? Porque aquele sangue foi exatamente o que Cristo fez na cruz do Calvário. Alguém morreu substitutivamente para nos guardar do anjo da morte. Então, a semelhança, por isso que a palavra de Deus fala, o Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Por quê? Porque Deus vai passar por cima do sangue de Jesus. Então, alguém tem que morrer antes. Por que a morte não entra? Porque já houve uma morte a nosso favor. E é isso que nós precisamos celebrar. Alguém estava em guerra contra as hostes infernais, contra o exército das trevas, e Deus executou o seu próprio filho por conta do pecado que havia em nós, para quê? Para nos dar livramento. Houve uma substituição. E quando queremos viver num momento de paz com Deus, quando queremos viver em paz com Deus, reconciliados com Deus, nós clamamos pelo sangue. Nós entramos debaixo dos umbrais do sangue do Senhor. O sangue passa ali e nós passamos e nos guardamos naquele lugar de proteção. E o anjo da morte não passa através da porta, porque há um sangue, a vida de Deus. O que é o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é a vida de Deus. Ei, o adversário, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Eu creio que, na verdade, ele teme, como diz a palavra, e treme. Mas ele não vai se aproximar desse sangue, porque o sangue é a vida de Deus, e ele sabe quem é Deus, ele já conheceu a manifestação da fúria de Deus, e ele não vai ter essa ousadia de passar pelo sangue. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, veja bem, quando estamos falando a respeito de comemorações da cultura eterna dos céus, o tempo eterno do Senhor, o Senhor fala que a Páscoa e depois o pão ázimos, ele vai falar que é um estatuto eterno. Então, é uma festa, é uma celebração eterna. Então, nós precisamos aprender a entrar nisso aqui. O que é um estatuto? É uma ordenança, é uma lei, é algo que foi dado como um decreto da parte de Deus. Então, nós precisamos entender que isso precisa ser comemorado. Jesus vem e celebra depois a Páscoa e fala, olha, fazer isso em memória de mim. Então, aqui é uma memória. E lá no Novo Testamento há uma memória. Então, é isso que Deus está falando. Celebre, traga em memória, se regozije, porque aquele que morreu, ele ressuscitou e ele virá buscar a noiva que tem o selo do Espírito Santo dentro de si. Amém? E depois falei do sangue dos umbrais, já falei da morte que vai passar por cima, porque tem sangue nessa porta, então tem sangue sobre nós. Então, o adversário pode tentar nos pegar, pode tentar trazer o medo
E hoje chegou um folder do nosso irmão Marcelo, esposo da irmã Beth Brasil, falando: aquele que te guarda não dorme. Então, nós precisamos entender isso. A morte, a morte é um tipo de sono. Então, Deus, ele não é tocado pela morte. Deus não está, como que eu posso dizer, cochilando, está à beira da morte. Não, Deus, nosso Deus está vivo. Ele está vivo. Então, Jesus, a carne de Jesus morreu, mas o sangue de Jesus continuou falando em todo o tempo. Então, nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento espiritual para andarmos na guerra de acordo com aquilo que Deus quer. Nós fazemos parte do lado vencedor. O sangue de Jesus, ele é intocável para Satanás, mas para nós é proteção. E nós podemos nos esconder nesse sangue. Aí depois, veja que foi o Egito quem expulsou o povo de Deus. Não saiam, saiam, saiam. E pode levar tudo que nós temos. À semelhança do cego de nascença. Se vocês não tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do pastor Alexandre, que algumas vezes trouxe a respeito do cego de nascença, é uma das manifestações mais poderosas de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que é expulso do sistema religioso. Então, aqui nós vemos o povo de Deus sendo expulso de um sistema de escravidão. E a religiosidade também é um esquema, ou um sistema de escravidão. E nós podemos pedir para Jesus: Jesus, faz essa obra tão completa em mim, que em meio a tantas manifestações ali de opressão, aquele cego de nascença. Então, o que aconteceu com aquele cego? Ele foi sendo oprimido, oprimido, oprimido. Todos chegavam perto dele questionando: quem te curou? Por que ele te curou no sábado? A tua família não vai responder por você? Quem é você? Você é aquele que a gente via mendigando? E ele foi suportando, e Deus executando juízo, por conta de uma postura interior de quem tinha já visto aquele que haveria de vir, o Cristo vivo. E aí, o que aconteceu? Ele foi expulso do sistema. Quer ser expulso do sistema? Veja Jesus e continue olhando só para ele, declarando com a sua boca as maravilhas que ele fez a nosso favor. E aí seremos expulsos do sistema, como Moisés, cheio do juízo de Deus, foi executando ali tudo quanto o Senhor ordenou. E aí, Faraó não conseguiu suportar o peso da glória de Deus, que ceifou até os primogênitos, e teve que expulsar o povo de Deus daquele lugar, não é? Aí depois, a paga da servidão. Observe que no versículo 36, o Senhor traz ali muitíssimo. Pediu ouro, pediu prata, e eles foram muitíssimos carregados, animais, tudo. Amados, se nós olharmos a construção do tabernáculo, nós vamos ficando boquiabertos, porque aquele povo que saiu como um povo que era escravizado há 430 anos, da onde ficou tanto material para fazer tudo aquilo? A ponto de Moisés fala: chega, chega, não precisamos de mais nada, estamos providos. É porque nós precisamos entender que quando saímos da casa do Egito, nós saímos com os despojos. Precisamos aprender a falar: olha, o Senhor já te destruiu, o Senhor já te expôs à vergonha pública, agora devolve o que é meu. É isso que precisamos aprender. Não está em Deus fazer isso por nós, porque ele já fez na cruz do Calvário. Está na nossa responsabilidade pegarmos aquilo que é da parte de Deus e executarmos juízo. A minha família, aqui de volta. A minha casa, meu casamento, minhas finanças, a minha saúde, aqui de volta. Porque Jesus já executou o juízo sobre todo o anjo da morte, sobre todos os deuses do Egito. Amém? Aí depois, aqui novamente eu gosto de falar isso para incutir a cultura do reino sobre as nossas vidas. Hostes do Senhor, um exército do nosso Deus. Um exército do nosso Deus. E às vezes, irmã Jéssica, nós precisamos entrar naquele lugar e fazer uma guerra. E em relação àquilo que está vindo nos assolar. Senhor, o Senhor me comprou inteira. E o Senhor sabia que tal e tal e tal aconteceu já comigo. E eu quero, em nome de Jesus, que o despojo da minha saúde, seja ela de que âmbito for, emocional, psicológica, física, ela venha sobre a minha vida, em nome de Jesus. Uma guerra, em nome de Jesus. Aí depois, o cordeiro, ele deve bastar para todos. Como assim? Você observa que o Senhor fala o quê? Pegue um cordeiro do tamanho que dê para a família. Mas se o cordeiro foi meio grande, chama mais alguém. Ou seja, nós precisamos entender a suficiência de Cristo dentro da nossa casa. Cristo é suficiente. Nós precisamos entender que a grandeza de Deus dentro da nossa casa, ela é suficiente para nós. Não vai sobrar e não vai faltar. Façamos a conta. O quanto você come de Cristo por dia? O quanto você se alimenta de Cristo por dia? Faça a conta e traga dia após dia o cordeiro para a sua mesa. E se alimente dele. Ai, pastor, está sobejando. Então chama os vizinhos com as suas vasilhas vazias. Chame-os.
e traga aqueles que precisam comer junto com você e faça uma movimentação de Cristo ser o suficiente para você e para aqueles que estão ao seu redor. Porque essa é uma mensagem também da Páscoa do Senhor. Amém? Ah, pastora, mas tem pessoas que são estrangeiras aqui no nosso meio. Quer comer a Páscoa? Seja circuncidado. É estrangeiro? É forasteiro? É aquele que se achegou aí meio desavisadamente porque está vendo o anjo da morte vir? Primeiro faça aliança com Deus, para depois você comer do cordeiro. Essa é a Santa Ceia do Senhor. Quer comer do sangue? Quer comer do pão? Quer beber do sangue? Entre em aliança com Deus. Primeiro nós vamos cortar aquilo que está guardando o nosso coração. Vamos cortar espiritualmente falando. E vamos apresentar diante de Deus aquilo que é a alimentação do cordeiro. Esse capítulo, amados, é riquíssimo. Então, se gastarmos tempo com ele, vamos ficar muito tempo falando, mas esse entendimento eu achei importante compartilhar com os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, até aí. Amém? Versículo 39 vai falar assim: cozeram polos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Eu acredito que eles falharam nisso, por não estarem preparados com esse tipo de provisão para quando chegasse a saída, porque eles tinham um caminho profético que eles estavam percorrendo, e para minha vida e para a tua vida, nós precisamos nos atentar, porque Deus está nos tirando de alguns ambientes, de algumas situações, e nós vamos precisar sair com a provisão daquilo que nós vamos usar depois. Nós vamos ter que ter provisão emocional. O apóstolo tem falado muito, a gente já falava, a gente ensinava. Você tem alma para suportar isso? Então você vai entrar no novo ambiente espiritual, financeiro, conjugal, ministerial. Você tem alma para suportar isso? Você tem provisão? Você está preparando? Porque senão, sair você vai, porque você está orando, Deus está trabalhando, está executando o juízo contra o adversário. Romper, é certeza que nós vamos romper, mas nós não podemos perder depois o tempo da visitação por não estarmos preparados para aquilo. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão, às vezes, debaixo de alguma coisa para vender, alguma coisa para receber, e eu tenho visto que Deus tem segurado isso para preparar a alma da pessoa para ela não receber esse recurso e depois gastar tudo de uma forma sem nenhum tipo de sabedoria. Nós temos um caso aqui mesmo, que nós estávamos orando e ontem, depois de um ano e pouco, ontem vendeu um imóvel das pessoas, que eu creio que chegou o momento de justamente a pessoa ter condições de administrar o dinheiro desse imóvel que ele vendeu ontem. Porque, na verdade, o que acontece? Se tivesse vendido há um ano e pouco atrás, provavelmente ele teria arrebentado com tudo e estaria hoje sem nada, sem o imóvel e sem o dinheiro. Então Deus está nos preparando. Então presta atenção no seu caminho profético, porque você vai entrar em novos ambientes e você tem que estar preparado, provido para saber se comportar e se manifestar dentro desse novo de Deus. Porque de repente Deus vai te levar para um lugar. Como você vai chegar nesse lugar? O que você tem de provisão de oração? O que você tem de provisão das coisas que você realmente está indo? Nesses dias eu estava vendo uma declaração de um jogador do Palmeiras que foi vendido para o Real Madrid. E o que, que ele fez? Ele foi vendido e ele está fazendo inglês e espanhol. Ele vai jogar na Espanha. O que ele está fazendo, então? Ele está se preparando, porque ele vai chegar num país que fala espanhol e que ele vai chegar também no meio de um monte de jogador que fala inglês. E ele chegaria lá só com o português, ele ia se complicar. Então ele vai chegar, acho que agora no meio do ano que ele vai embora do Brasil, ele vai chegar lá dominando 3 línguas. Aleluia, glória a Deus. Então isso é se preparar para chegar num ambiente com a provisão daquilo que você precisa. Ah, eu vou mudar do Brasil, eu vou para tal lugar. Você sabe pelo menos falar a língua de lá? Você está estudando para isso? Ah, não, chega lá e eu se viro. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Aí você vai se virar mesmo. Então, Deus tem uma promessa que vai me levar para tal lugar. Você está se preparando financeiramente? Você vai para um ambiente de frio? Você está guardando dinheiro, né, para chegar lá e comprar? São coisas simples, básicas que a gente não pensa.
E chega lá na hora, fala assim, eu não sabia. A irmã Luísa, a irmã Eliane tem falado no Canadá -15, -20, -30. Deus vai me levar para o Canadá. Vai. Você guardou dinheiro para blusa que você vai morrer. É -30, irmão. Aqui agora em Duartina, no momento eu tô suando. Mas lá eles estão com frio. Olha lá, é frio. É Então você frio. tem que se preparar. Que ambiente Deus vai me colocar? Se prepara para isso. Para que você não saia sem provisão. Eles não tinham preparado provisões para si. Então, em nome de Jesus, que você aí se movimente em toda aquilo que é possível, aonde Deus está te levando. Eu vou ser músico. Você está estudando? Eu quero. Pastor, eu tenho um sonho de pregar a palavra. Você está lendo Bíblia? Você está querendo realmente. Você tá buscando isso? Você quer. Entendeu? Então, a gente, assim, às vezes, muito superficial. Falamos de profundidade, mas andamos muito na superficialidade das coisas. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos Você guarde. quer que eu saia já? Sabe que eu fiz? Que hora tem que sair? Tem umas... Olha, tem 15, Não, 20. vai acabar até. Amém. Glória a Deus. A pastora hoje está no aquele dia da princesa, 8h20 tem que ir embora para fazer A falsidade. alisar cabelo, sobrancelha, que tá branco, que tá crespo, meu cabelo tá horrível. Esse dia todo gravando assim, nossa, que cabelo. Olha esse cabelo branco. Olha essa raiz. Todo dia. Ô, glória. Irmãos, hoje nós vamos encerrar o livro em nome de Jesus. Ontem, na verdade, eu parei na página 93 aqui, só que ele acaba na 94. Nós vamos ler de novo o último aqui. Você repete comigo, por favor. Senhor, Senhor, eu creio em ti. eu creio em ti. Que eu seja como uma árvore plantada nas águas. Que eu seja como uma árvore plantada nas águas. Que brotam minhas raízes. Que brotam minhas raízes. Pelo rio. Pelo rio. E então, não precisarei ter medo quando chegar o calor. Não precisarei ter medo quando chegar o calor. Aí, ó, provisão para o momento que vai chegar, porque o calor vai chegar. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Senhor, me planta, porque eu não vou ter medo quando chegar o calor. Então, é exatamente isso que nós estamos falando. Então, se prepara, porque quando chegar o negócio lá, pronto, você está provido. Qual foi a diferença de José com o povo ali que ele estava, que estava debaixo da regência dele com o restante? A abundância foi para todo mundo, igual. 7 anos de abundância para todas as pessoas, para todos os povos. Tava tudo debaixo da mesma regência. Jogava um grão de feijão no asfalto fervendo, brotava porque era abundância, era Deus operando, abundância. Só que aonde foi feita a diferença? Nos 7 anos de escassez. Então, eles tiveram provisão para suportar o tempo da crise. É isso que faz diferença. Porque quando está tudo bem, quando está dando tudo certo, para qualquer um, está valendo. Agora, quando chega a escassez, quando chega aquele momento que que a batata assou, aí nós vamos separar os homens dos guri. Aí nós vamos fazer essa separação aí de quem se preparou e quem não se preparou. Sim. Então, aqui está falando. Então, não precisaria ter medo. Por que tem medo? Porque não está preparado. Por que tem medo? Porque verdadeiramente não está plantado no rio, vai passar calor. Sim. Amém? Amém. Que minhas folhas sejam verdes. Que minhas folhas sejam verdes. Que eu não fique ansioso na época da seca. Que eu não fique ansioso na época da seca. E não pare de dar frutos. E não pare de dar frutos. Senhor, tu és o ramo de Davi. Senhor, tu és o ramo de Davi. Reina, prospere e executa juízo. Reina, prospere e executa juízo. E a justiça na terra. E a justiça na terra. Tu és o Senhor da nossa justiça. Tu és o Senhor da nossa justiça. Sou salvo. Sou salvo. E habito em segurança. E habito em segurança. Tu me remiste e me resgataste daqueles que são mais fortes do que eu. Tu me remiste e me resgataste daqueles que são mais fortes do que eu. Que eu venha. Que eu venha. Cante nas alturas de Sião. Cante nas alturas de Sião. E regozije na bondade do Senhor. E regozije na bondade do Senhor. Que me abastece com trigo. Que me abastece com trigo. Vinho e óleo. Vinho e óleo. Meu solo será como um jardim regado. Meu solo será como um jardim regado. Não sofrerei mais. Não sofrerei mais. Senhor, satisfaça minha alma com abundância. Senhor, satisfaça minha alma com abundância. E encha-me com tua bondade. E encha-me com a tua bondade. Senhor, por meio da tua nova aliança. Senhor, por meio da tua nova aliança. Estabeleça a tua
lei em minha mente Estabeleça a tua lei em minha mente. e a escreva em meu coração. E a escreva em meu coração. Senhor, Senhor, vigie tuas ovelhas e cuide delas. vigie as tuas ovelhas e cuide delas. Resgate-as e Resgate-as as traga de volta das nações e estrangeiras as tragas de volta das nações estrangeiras em que elas viviam. em que elas viviam. Seja o pastor delas Seja o pastor e delas. deixe-as pastar em campos E férteis deixe-as pastar em campos e férteis. se alimentarem em um rico pasto E se alimentarem em um rico pasto. e em verdes montes. E em verdes montes. Traga de volta as que fugirem Traga de volta as que fugirem. e enfaixe as que estão feridas Faixas que estão e feridas. proteja as que estão E fracas. proteja as que estão A fracas. tua chuva de bênção E a tua chuva de bênção desça sobre minha vida desça sobre a minha vida neste momento. neste momento. Senhor, Senhor, asperja as nações. como? Asperja as nações. Senhor, asperja as nações. Dê às pessoas um novo coração Dê às pessoas um novo e um coração novo e espírito. um novo espírito. Coloque teu espírito nelas Coloque o teu espírito e nelas as faças manterem teus estatutos e juízos. e as faças manter os seus estatutos e juízo. Que a tua aliança de paz Que a tua aliança de paz continue de geração em geração. continue de geração em geração. Que teu santuário se estabeleça entre nós. E que teu santuário se estabeleça entre nós. Senhor, Senhor, mostre tua grandeza e santifica-te. mostra a tua grandeza e santifica-te. E que as nações E que as nações saibam que tu és o Senhor. saibam que tu és o Senhor. Que o rio da vida flua de tua Que morada o rio da tua morada para as nações. para as nações. E que as nações sejam E curadas. que as nações sejam curadas. Que as nações, como um fruto das árvores da vida, Que as nações como um fruto das árvores da vida. que suas folhas sirvam de Que remédio. suas folhas sirvam de remédio. Senhor, sou santo e possuo o reino. Senhor, sou santo e possuo o reino. Que a soberania, Que a soberania, o poder e a grandeza dos reinos o poder e a grandeza dos reinos abaixo do céu abaixo dos céus seja entregue para o santo, seja entregue para os santos, ao povo do Altíssimo. ao povo do Altíssimo. Senhor, Senhor, tu vieste para dar fim ao pecado tu vieste para dar fim ao pecado e para estabelecer teu reino. e para estabelecer teu reino. Senhor, tu Senhor, vieste para trazer justiça eterna, tu vieste para trazer justiça eterna para estabelecer teu e reino. para estabelecer o teu reino. Senhor, Senhor, tu vieste para ungir o tu Altíssimo vieste para ungir o Altíssimo e para estabelecer teu e reino. para estabelecer o teu reino. Senhor, Senhor, eu obtive misericórdia, eu obtive misericórdia. pertenço a ti, Pertenço a ti, tu és o meu Deus. meu Deus. Que qualquer um que chame por ti seja salvo, Que qualquer que chame por ti seja salvo. que eles venham a Sião e sejam libertos. Sião sejam libertos. Que o povo saiba Que o povo que saiba tu és o Senhor que Deus, tu és o Senhor Deus, que habita em Sião, que habita em o Sião, Monte Santo. o Monte Santo. Que nenhum estrangeiro Estrangeiro passe mais por Sião. passe mais por Sião. Que as montanhas gotejem novo vinho em minha vida. Que as Montanhas gotejem. gotejem um novo vinho em minha vida. Que as montanhas fluam com leite em minha vida. Que as montanhas fluam com leite em minha vida. Que os rios de Judá, Que os rios de Judá, louvor, louvor, inundem minha vida. inundem a minha Que vida. tua fonte venha da igreja A tua fonte veio da e igreja, regue o vale de Sitim. regue o vale desse Tim. Que Judá, louvor, Que o Judá, louvor, habite em minha vida habite em minha e vida. em tua igreja para sempre, Tua igreja para sempre, geração em geração. geração em geração. Senhor, tu levantaste o tabernáculo de Davi Senhor, tu levantaste o tabernáculo de e Davi reparaste os danos e reparaste os e danos levantaste suas e ruínas, levantaste as tuas ruínas, como nos dias de antiguidade. como nos dias da antiguidade. Que as nações entrem nele. Que as nações entrem Que nele, tua igreja que a tua igreja possua o restante de Edom possua o restante de Edom. e todas as nações que são chamadas pelo teu nome. Todas as nações que são chamadas pelo teu Que nome. minha vida produza colheita Que a minha vida produza colheita e que a ceifa continue até o tempo de arar. e que a ceifa continue até o tempo de arar. E o pisar das uvas Pisar das uvas até o tempo de semear. até o tempo de semear. Vinho novo Vinho novo gotejará dos gotejará montes. montes. Que nós possamos reconstruir nossas torres e nelas viver. Que nós possamos reconstruir as nossas torres e em nelas viver. Que possamos beber vinho de nossos vinhedos, Que possamos beber vinho dos nossos vinhedos comer da fruta que e produzimos. comer da fruta que produzimos. Plante Aleluia. minhas raízes bem fundo na terra Plante as minhas raízes bem fundo na que terra tu me que deste, tu me deste. para que nunca mais Para que nunca mais eu seja arrancado
que eu seja arrancado pela raiz novamente. pela raiz novamente. Que as nações recebam o livramento no Monte Sião. Que as nações recebam livramento no Monte Sião. E que caminhem em E que santidade. caminhem em santidade. E que nós possuamos seus bens. Que nós possuamos os seus bens. Levante os fiéis do Monte Sião. Levante os fiéis do Monte Sião. E que o Monte de Esaú, E que o monte de Esaú, a carne, seja julgado. seja julgado Pois o reino é do Senhor. pelo reino do Senhor. Senhor, Senhor, ajunte os que tropeçam. junte os que tropeçam. Reúna os dispersos e os aflitos. Dispersos e os aflitos. Senhor, Senhor, tu reinas no Monte Sião. tu reinas no Monte De Sião. agora em diante De agora em diante e para e sempre. para sempre. Teu reino veio a nós. Teu reino veio a nós. Até o antigo domínio. Até o antigo domínio. O Senhor teve compaixão de mim. O Senhor teve compaixão de mim. Subjugou minhas iniquidades. Subjugou as minhas E iniquidades. lançou meus pecados nas profundezas do mar. E lançou meus pecados na profundeza do mar. Que os pés daqueles que pregam o evangelho Que os pés daqueles que pregam o evangelho tragam boas novas. boas novas. E anunciem paz às nações. Sem paz às nações. Senhor, Senhor, tu regozijas em mim com alegria tu regozijas em mim com alegria e canção. e canção. E tu me acalmas com teu amor. E tu me acalmas com teu amor. Senhor, Senhor, tu te ocuparás de todo aquele que me aflige. tu te ocuparás de todo aquele que me aflige. Salvarás o aleijado. Salvarás o aleijado. E recolherás os que forem expulsos. Os que forem expulsos. Aleluia. Fazendo-os voltar para casa. Fazendo-os voltar para casa. E serem louvados. Serem louvados. E honrados onde forem envergonhados. Porém envergonhados. Pai, em nome de Jesus, nós queremos decretar sobre as nossas vidas nesta manhã. Existem lugares que nós somos demasiadamente desonrados, passamos muita vergonha, e é um lugar geográfico e é um lugar espiritual também. E nós clamamos para que sejamos visitados pela tua misericórdia. Sim. E sejamos honrados nesses lugares. Não por causa nossa, mas por causa do teu amor por nós, por causa da tua fidelidade para com as nossas vidas. Que verdadeiramente, Pai, um tempo de honra seja liberado sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, para a glória do teu nome, Pai. Visita as nossas vidas, Pai, e nos tira de todo o ambiente de vergonha, de opróbrio, de cativeiro, de desprezo, de abandono, de dor, de esquecimento, de isolamento, e que verdadeiramente entremos cada vez mais, ó Pai, na tua vontade perfeita, Sim, meu Deus. para que nós sejamos honrados pelo Senhor, em nome de Em Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém. Que as nações se juntem a ti, Que as nações se juntem a ti, Senhor, Senhor, e que sejam teu povo, e que sejam teu povo, contigo morando em meio a eles. contigo, morando em meio a eles. Margenita, tá esperta, Margenita. Senhor, tu és o renovo. Tu és o renovo, Senhor. Edifique o templo, Edifique o templo, tua igreja, a tua igreja, e reine Não. do teu trono. e reine do teu Senhor, Senhor, que habite em meio à tua igreja, habite em meio à tua igreja, cidade da verdade, a montanha do Senhor. Senhor, habite em minha vida, e em verdade e em justiça. Senhor, declare paz para as nações, e que teu domínio vá de mar a mar, e do rio até os confins da terra. Senhor, que sejamos como as joias de uma coroa, erguidos como uma bandeira na terra. Senhor, quão grande é a tua bondade e quão grande é a tua beleza. Que tua fonte flua às nações, para tirar delas o pecado e as impurezas. Que tua água da vida flua da igreja, e que tu sejas nosso rei por toda a terra. e que tu sejas nosso rei por toda a terra. Senhor, Senhor, que as nações venham que as nações venham e adorem a ti, e adorem a ti. e celebrem a festa dos E tabernáculos, seja a festa dos tabernáculos, que as pessoas que tu reuniste que as pessoas que tu reuniste desfrutem esse tempo de safra, desfrutem esse tempo de safra, alegria e louvor. alegria e louvor. Que a santidade do Senhor Que a santidade do Senhor seja sobre minha vida. seja sobre a minha vida. Servirei em tua casa. Servirei em tua casa. Que cada panela em tua casa seja santa. Que cada panela em tua casa seja santa. E que nós ofereçamos sacrifícios de louvor. E que nós ofereçamos sacrifício de louvor. Senhor, tu és o sol da justiça. Senhor, tu és o sol da justiça. Surja com a cura em tuas asas. Surja
casa. Teu é o reino, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. o poder e a glória para sempre. Amém. Que os mistérios do reino Que os mistérios do reino sejam revelados a mim. sejam revelados a mim, Que os homens ouçam a palavra de teu reino que os homens ouçam a palavra do teu reino e a frutifiquem. e a frutifiquem. Que sejamos escribas instruídos de teu reino. Que sejamos escribas instruídos do teu reino. Senhor, Senhor, que tua misericórdia que a tua misericórdia esteja sobre aqueles que temem a ti, esteja sobre aqueles que temem a de ti, geração a de geração. geração a geração. Senhor, Senhor, mostre força com teu braço mostre força com teu braço. e dissipe o orgulhoso em sua imaginação. E dissipe o orgulhoso em sua imaginação. Senhor, Senhor, rebaixe a força do trono deles a força do trono deles. e exalte o humilde. Exalte o humilde. Senhor, Senhor, sacie os famintos com boa comida sacia os famintos com boa comida. e despeça vazio dos ricos. E despeça vazios ricos. Senhor, Senhor, eu seja livre da mão dos meus que eu inimigos. seja livre das mãos dos meus inimigos. Que eu sirva a ti sem ter medo, E que eu sirva a ti sem ter medo. na santidade Na e santidade. na justiça, Na justiça. todos os dias de minha vida. Todos os dias de minha vida. Dê a nós poder e autoridade Dê a nós poder e autoridade sobre os demônios para curar sobre doenças, os demônios para curar doenças. para pregar o reino de Deus e para curar o doente. Para curar. Senhor, teu reino não vem com aparência exterior, Não vem com aparência exterior. não é físico, Não é físico. mas está dentro de Mas está dentro de nós. E os rios de água da vida fluam de dentro do meu ser. Que os rios de água da vida fluam de dentro do meu ser. Que a palavra de Deus cresça Que a palavra de Deus cresça. e que o número de discípulos seja grandemente multiplicado. E que o número de discípulos seja grandemente multiplicado. Que sinais e maravilhas cresçam Que sinais e maravilhas em cresçam. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sou judeu, Sou judeu. pois fui circuncidado no coração e no espírito. Pois circuncidado no coração e no espírito. E meu louvor não é dos homens, Meu louvor não é dos homens. mas de Deus. Deus. Dele, Dele, por ele por e ele, para ele são todas as coisas. são todas as coisas. Glorificadas para sempre. Ele e glorificados para sempre. Amém. Amém. Senhor, teu reino não é comida e bebida, Senhor, teu reino não é comida e bebida, mas justiça mas justiça, paz paz, e alegria no Espírito Santo. santo, Que as tuas justiça, que a tua justiça, paz e alegria paz e alegria sejam reveladas para sempre. sejam revelados para sempre. Para o único Deus sábio, Para o único Deus sábio, seja dada a glória em Jesus Cristo. seja dada a glória em Jesus Cristo. Tua palavra seja pregada, Que a tua palavra seja pregada, não com palavras persuasivas, com palavras persuasivas sabedoria humana, da sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito mas na demonstração do e Espírito do poder. e do poder. Dê-me o Espírito de sabedoria e revelação em teu conhecimento, Dê-me o Espírito de sabedoria, de revelação em teu conhecimento, e que os olhos do meu entendimento e que os olhos do meu entendimento sejam iluminados sejam iluminados para conhecer a esperança do teu chamado do teu chamado e as riquezas da glória de tua herança. e as riquezas da glória da tua herança. Ó Deus, Deus, seja glorificado na igreja, seja glorificado na igreja com Jesus Cristo, com Jesus Cristo por todas as por gerações, toda a geração, para todo sempre. todo sempre. Vou ao Monte Sião, Vou ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, cidade celestial, para Deus nosso Salvador, Salvador, o único sábio, único sábio, a glória e a majestade, o majestade, domínio e o poder, domínio agora e para sempre. sempre. Amém. Amém. Que as nações, o povo, que são salvas, Que são salvos caminhem na luz da Nova Jerusalém, da Nova Jerusalém, e que os reis levem a glória e que os reis levem a glória e a honra e a honra a ti. a ti. Aleluia. Enquanto eu oro, prepara a tua Santa Ceia, em nome de Jesus. Prepara a tua Santa Ceia em nome de Jesus. Eu não tinha preparado que ela ia sair. Nós vamos orar para nós estarmos ceando em nome de Jesus. Amém? Pão, suco de uva e mel, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma etapa vencida. Nós queremos, ó Pai amado, que esse livro, que essas revelações, que esses decretos, essas renúncias, esses entendimentos tenham nos trazido vida, Pai. Nós precisamos nos alimentar disso e colocar tudo isso para funcionar. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda a estarmos mais e mais atentos à movimentação do Senhor,
para que apliquemos, ó Pai, aquilo que temos aprendido, para que realmente desfrutemos dessa atmosfera espiritual que está disponível ao nosso favor e saiamos de toda manifestação de engano, de trevas, de tempos, ó Pai amado, onde estávamos enroscados em tantas coisas, que possamos avançar, Pai, em nome de Jesus. E prestemos atenção naquilo que nós já estamos conquistando, para que isso nos incentive a continuar a nossa guerra, a nossa batalha, para que saibamos que sairemos de todos os lugares, que venceremos todos os adversários e que teremos êxito, Pai, em todas as batalhas, em nome de Jesus. Cobre cada família com o teu sangue, as nossas vidas, o Mateus, a Letícia, os alcança, Pai, pela tua misericórdia. Os filhos dos teus servos, as tuas servas aqui, os que vão assistir ainda, as famílias, Pai, que seja realmente visitada por uma genética limpa, por um DNA limpo, para que desfrutem das realidades do céu. Em nome de Jesus, que nos arrependamos dos nossos pecados, que nos entreguemos a Ti, para entregarmos, ó Pai amado, diante do Senhor, o melhor. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pela revelação da Tua palavra, pelo Teu amor sobre as nossas vidas, por termos a possibilidade de estarmos guardados em um lugar onde o sangue nos guarda da manifestação de morte. O Senhor é poderoso e santo. Louvado seja o teu nome para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega o teu pão, teu suco. Aleluia. E vamos orar. Vamos cear em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar e consagrar, Pai, esse suco, este pão, este mel, Pai, diante do Senhor. Para que esses elementos, Pai, nos tragam vida. É o teu sangue, é o teu corpo, e precisamos nos alimentar de ti. E também este mel, Pai, que nos trará sabedoria, revelação, doçura, em nome de Jesus. Para que estejamos cada vez mais fortes e dependentes de ti. Nos alimenta agora com a tua presença, para que verdadeiramente, Pai, saibamos caminhar de acordo com a tua revelação. Tenhamos discernimento, sabedoria, graça, ousadia e intrepidez. Em nome de Jesus. Perdoa nossos pecados. Nos cobre com o teu sangue e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode ser em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Aleluia. Vamos orar pela irmã Jéssica? Glória a Deus. Ora para mim. Amém. Vamos orar pela vida da irmã Jéssica. Amém? Em nome de Jesus. Papai, a tua filha falou hoje que estava aflita com problemas, ó Pai, querido, no seu emocional, no seu psicológico, Senhor. Mas nós queremos lançar o sangue de Jesus, ok? Agora sobre toda obra da morte que veio contra a vida da minha irmã, meu Deus. Em nome de Jesus, tu sabes exatamente, ó agora aquilo que o adversário usa para levá-la cativa ou fazê-la cativa a este lugar, Pai. Mas nós, Senhor, pelo teu Espírito Santo, clamamos, ó Deus, de que o sangue de Jesus seja aplicado na vida da minha irmã Jéssica, Pai, de maneira potente, Senhor, e traga vida, Pai. Nós estamos declarando aqui uma palavra na qual cremos, ó Deus, agora. Mostra para a tua filha, faz com que ela mergulhe no sangue da vida e que haja, Pai querido, um romper deste lugar onde o adversário quer arrastá-la a cada dia, a cada manhã. A tua filha, de alguma maneira, tem procurado resistir, papai. Toma o geracional dela nas tuas mãos, ó Deus, que foi plantada essa manifestação, esse tipo de abismo, Senhor da glória, no qual ela é sugada, Pai. Em nome de Jesus, toma o geracional dela e perdoa, Senhor. E perdoa, Pai. Aqueles que viveram no orgulho, Senhor. Aqueles que viveram na passividade, Senhor, que não tomaram posicionamento para saírem de lugares de cativeiro profundo da tua alma e deixaram para ela esse comportamento maligno, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos isso, clamamos por perdão de pecados, ó Deus, e que tu venhas, ó Rei da Glória, abençoar a tua filha para que ela caminhe livre, que os pés da irmã Jéssica sejam livres, em nome de Jesus, para teu louvor, para tua honra, para a tua glória. E os filhos dela não sejam visitados por nenhum mal, em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Senhora Fátima, então, está dispensada.
Amém. Tem um negocinho para falar e já já a gente encerra. Vai na Amém. paz. Shalom, shalom. Muito obrigada. Deus Deus te abençoe e te guarde. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós então encerramos o livro hoje aí. Amanhã a gente vai começar outro livro, em nome de Jesus, a respeito de oferta, né? Que a gente tem selado com as ofertas. Então, quem já tem feito isso no outro livro aí, é, eu estou liberando você, você já está abençoado com aquilo que você plantou lá no outro. Aí, se você que não fez isso ainda e quiser, então, selar esse livro, amém. Mas quem já tem selado, como esse livro foi mais curto, foi mais rápido, então não precisa selar esse livro com a oferta, já está abençoado e ativado a oferta passada em nome de Jesus. Amém? Ontem eu obtive uma resposta que me fez lembrar de algo que aconteceu comigo e que talvez esteja acontecendo com você e eu quero compartilhar. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa e a resposta que ela me deu foi uma resposta bem assim, era uma desculpa, né? Não era uma resposta. E eu lembrei, quando eu congregava na Presbiteriana Renovada, tem aquele negócio de você vai na igreja, a gente foi na sede, né? A gente era congregação no bairro, a gente foi na sede. Aí chama lá o grupo das mulheres, chama o grupo dos homens, para dar oportunidade e tal. E quando foi chamar o grupo dos homens, que eu sabia que eu ia ter que ir lá na frente, o que que eu fiz? Eu peguei o Mateus, que era pequenininho, tinha 2 anos e pouco, 3 anos, pus ele no meu colo e fiquei firme com o Mateus ali. Aí os homens foram lá na frente, né? Cantaram lá uma música, lá um hino lá da harpa e voltaram. E eu tô firme com o Mateus aqui, porque eu não queria ir. Fiquei com o Mateusão, abracei o Mateus aqui, eu falei, fica aqui. E eu tô aqui com o Mateus. Aí o irmão Paulo saiu, o irmão que congregava veio assim, ô irmão, por que você não foi lá louvar o Senhor com a gente? Eu falei assim, o Mateus no meu colo, assim, não dá desculpa não, irmão. Então eu quero falar para você que todo ambiente que você estiver se movimentando, que você está dando desculpa para não fazer aquilo que é para fazer, porque você não quer fazer, por favor, ore ao Senhor para que o Senhor te dê graça e você saia desse ambiente de ficar dando desculpa, procrastinando, tentando dar aquela tergiversada, dando aquela encaixada, porque nós conseguimos muitas vezes nos movimentar diante dos homens de uma maneira que parece que está tudo bem, né? Teve uma outra ocasião que até esses dias eu falei no bate-papo. Eu tinha uma pastora que a única coisa que ela autorizava, ela dava livramento para você não aparecer num culto ou em qualquer trabalho da igreja, era se você estivesse trabalhando. Então, o que que eu fazia numa época triste da minha vida, que eu não queria ir no culto? Eu segurava o pega no açougue, atrasava e ligava para ela. Pastora, estou trabalhando. Amém, irmão. Deus abençoe. Olha que ambiente de pecaminosidade que eu entrava, me expondo, dando brecha, olha a profundidade. Eu ligava para a minha autoridade espiritual, usando uma ordem que ela dava, uma liberação que ela dava, mentindo, porque isso é mentira. Porque, na verdade, eu estava trabalhando, mas Deus sabia, e eu também sabia, que eu poderia ter deixado aquele trabalho para amanhã cedo, ou que eu poderia ter feito ele mais cedo. Mas se ela pegasse o carro aqui em Duartina e fosse a Bauru, no açougue, ela ia me pegar trabalhando. Se ela fosse conferir. Aos olhos humanos, estava tudo bem. Não seria mentira. Ela ia falar, não, realmente o irmão está trabalhando. Só que era mentira. Então, eu quero te incentivar a sair desses ambientes de entrelinhas, de mentiras, de coisa que é uma justificativa até plausível, que é algo que realmente às vezes está acontecendo, mas que você sabe lá no fundo, lá no seu íntimo, que dá para ser diferente. Então, você está usando isso como uma artimanha para você não fazer aquilo que você realmente não quer fazer. As mulheres aí, né, em áreas íntimas, toma muito cuidado com as mentiras, com as entrelinhas, com os enganos, porque Deus sabe exatamente como está o seu estado. Teu marido, de repente, vai acreditar em você, mas Deus, ele sabe o que você está fazendo. Então, na parte de oferta, na parte da vida ministerial, do teu chamado, casamento, no seu trabalho, eu quero te convidar a ter cuidado para não se manifestar nesses ambientes onde a gente fica dando desculpa daquilo que, na verdade, nós já podemos fazer. Então, a pessoa que me respondeu ontem, ela levantou uma lista de uns 3, 4 argumentos profundíssimos. Tudo coisa que dava para fazer depois. E ela ter feito o que era para fazer.
Então, qual é a tua prioridade? Ah, não, porque eu tenho que orar, eu tenho que fazer. Tá, mas agora, qual a tua prioridade para agora? Dá para você fazer o que você tem que fazer agora e dá até para você orar depois. Ah, pastor, misericórdia, a oração é a minha prioridade máxima. Às vezes não. Às vezes um outro tipo de prestação de serviço que você tem, às vezes atender um irmão que você não quer atender, às vezes ir se deitar mesmo com seu esposo que você não quer ir se deitar, fazer um trabalho que você não quer fazer, você às vezes que é jovem, que você não quer fazer uma tarefa, você então levanta um monte de coisa para você não fazer um trabalho que seus pais mandou você fazer na sua casa. E são argumentos que têm fundamento, mas que são mentiras, entre linhas. Você está fazendo aquilo para você mesmo. A entrelinha é isso daí. Você fala algo que parece que é verdade, mas você está servindo a você mesmo. Né? Que é aquele exemplo que eu sempre dou a respeito de passar o bife no amaciador lá no açougue. Então eu falava para a mulher, para o homem, para o cliente, quando eu cortava o bife e sabia que estava duro, porque o açougueiro, que ele tiver um pouquinho de entendimento, a faca chega a cantar na carne, então tá dura. Você fala, meu Deus do céu, a hora que for morder isso aqui, eu tô enrolado. O que que eu faço? O que que eu fazia? A senhora quer que passe o bife no amaciador? A pessoa se sente no céu. Que gentileza. Que balconista atencioso me ofereceu para passar o meu bife no amaciador. E a pior coisa que a gente pode ouvir no momento desse é quando a pessoa fala assim: não precisa, eu não gosto que passe meu bife no amaciador. Isso acaba com a vida do cara da entrelinhas, porque ele precisa passar aquilo no amaciador, porque você passa uma vez assim, outra assim, outra assim, outra assim, e vai ficar uma carne moída grudadinha uma na outra. Por quê? Eu tô servindo a quem? A mim mesmo. Então, cuidado naquilo que você está oferecendo para o outro, mas você está servindo a você mesmo. Cuidado com aquilo que você está fazendo, que tem uma aparência de piedade, de bondade, de espiritualidade, mas você está servindo a quem? É um risco, tudo é um risco, irmãos. Motivação, linha fina. O pastor Disseu falava assim: tudo na vida é uma linha fina. Eu posso estar aqui servindo ao corpo de Cristo e eu posso estar aqui por outros interesses. Você pode estar aqui assistindo para estar se alimentando e fazendo parte do corpo, ou você pode estar aqui por outros interesses. Então, tudo é uma linha muito fina que você vai ter que sondar o teu coração e checar a tua vida e falar, Senhor, aonde eu estou com as entrelinhas? Aonde eu estou com uma aparência que eu estou servindo, mas eu estou me servindo? Aonde eu estou dando desculpa? Aonde eu estou mentindo, ainda que a aparência seja verdade? E aí Deus vai te falando e você vai saindo desses ambientes aí, porque esses ambientes são ambientes realmente que vão trazer problema, maldição e consequências terríveis. Amém? E outra coisa que eu queria falar também antes da gente encerrar hoje, a gente tem um tempinho ainda, é a respeito de comer o melhor de nós mesmos. A palavra de Deus fala assim: se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então eu já preguei sobre isso, tem irmãos aqui que já ouviram isso, mas tem irmãos que não ouviram, e quem já ouviu também, eu creio que vai ser, hoje é para ser falado isso também. É muito importante que nós estejamos sarados para que nós comamos o melhor da nossa terra. E uma coisa muito importante disso, que eu sou terra, você é terra. Então, tá falando, vai comer o melhor dessa terra, tá? Comer o melhor em comida mesmo, comer o melhor em carro, em casa, em ministério, em roupa, em um monte de coisa. Mas eu sou terra. Nós precisamos comer o melhor da nossa emoção, comer o melhor da nossa fé, comer o melhor da nossa perseverança, comer o melhor da nossa estabilidade emocional, comer o melhor da nossa alma. Então, nessa área que eu quero que você esteja se tratando, para que você pare de ser uma terra e eu pare de ser uma terra que não seja boa para se comer, que traga contaminação. E principalmente, também, um outro ponto, não principalmente, mas no mesmo nível de importância, você tem a condição de não comer o ruim da terra do outro. Porque nós estaremos todos os dias cercados por pessoas que estão com terras demasiadamente contaminadas. E se nós não estivermos num lugar espiritual, onde nós estejamos realmente bem espiritualmente, nós acabamos comendo a terra ruim do outro. Você já percebeu quando você está assim num dia, parece assim que está até legalzinho, você chega no trabalho, tem um vislumbre assim de um dia que vai ser um dia até razoavelmente bem. Só que daqui a pouco, qualquer coisinha que aparece ali
de uma outra pessoa te contamina de um jeito que estraga todo o teu dia. Por quê? Porque você comeu o ruim da terra daquela pessoa. Porque você não tinha uma resistência na tua vida para aquela terra ruim vir e você deixar aquilo bater e voltar. Entrou. Aí quando entra, você comeu o ruim do outro. Comeu o ruim do marido, comeu o ruim do filho, comeu o ruim da esposa, comeu o ruim do colega de trabalho, do amigo de escola, comeu o ruim das notícias, comeu o ruim do pastor, comeu o ruim do irmão, sei lá, você comeu o ruim. Aí o que aconteceu? Aquilo te contamina e você passa, às vezes, dias num ambiente ruim, chateada, triste, abatida. Por quê? Porque nós não resistimos e não tínhamos ali uma resistência na nossa vida para não estarmos comendo, resistindo para não comer o ruim do outro. Porque não estamos nem comendo o bom de nós mesmos. Então, em nome de Jesus, que nós estejamos realmente crendo e obedecendo para que comamos o melhor da nossa terra, para que comamos o melhor da nossa vida, porque é um tempo que está disponível para mim e para você, para que nós vivamos bem. Pastor, mas as coisas estão estreitando, mas é possível uma paz que excede todo entendimento, nunca foi tão atual como é para hoje. Nós precisamos ter uma paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Apesar de tudo que nós temos entendendo, apesar de tudo que nós estamos entendendo, apesar de tudo que está acontecendo, apesar das previsões do futuro serem catastróficas, nós temos condição de nós temos uma paz que excede tudo isso. Ó, o que eu tenho ouvido não tem nada de bom para acontecer, mas você vai ter paz, porque vai exceder tudo isso. Você vai comer o melhor de você mesmo. Você não vai comer o ruim dos outros. Aquelas coisas não vão te contaminar. Quanto eu comi de ruim dos outros? Esses dias a gente foi num hotel e eu parei o carro numa vaga lá, que para mim era uma vaga disponível, que estava vazia, e a moça desceu. É um sobrado lá, um negócio, ela desceu e falou assim, não pode pôr o carro nessa vaga porque essa vaga é do dono, ele vai chegar. Eu falei, bom dia para você também, como é que você tá, moça, tudo bem? Aonde eu posso pôr meu carro? Aí ela falou do lugar que eu podia pôr o carro, eu liguei o carro, tirei meu carro, tirei e coloquei lá. Mas o que eu faria antigamente, eu ia bater de frente com ela, porque ela tá destilando uma terra ruim, e eu também sempre estava com a minha terra ruim, aí eu comia aquela terra ruim dela e eu já depositava um caminhão de terra sobre ela, que eu ia deixar ela ruim umas 3 semanas com tanta coisa que eu ia falar para ela, porque era a minha natureza. Então, se eu era atacado um pouquinho, o meu contra-ataque era muito forte, porque a minha terra era muito ruim. Eu não comia o melhor de mim mesmo, sempre a minha terra era ruim. E ali eu pude ter a graça de falar bom dia para você também. Calma, você está bem? Aonde eu posso pôr meu carro? E acabou o assunto por ali. Eu não tenho nada a ver nesse sentido com aquilo que ela está passando. Posso, se eu tivesse mais no espírito ainda, falar, moço, posso fazer uma oração por você? Você está com algum problema? Isso eu não fiz. Mas eu não comi o ruim dela e graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, não fui grosseiro, não ataquei, não devolvi, obedeci, tirei o carro e fiquei tudo tranquilo. Mas o que eu faria numa situação dessa? Era dar um contra-ataque, um contragolpe, ou como a gente fala por aqui, um contragolpe daqueles. Por quê? Porque eu tinha razão, supostamente. Porque se não tem nada sinalizado, você chega no lugar onde tem lá 20 vagas, que não está marcado lá, vaga do dono, vaga reservada, não estacione. Eu adivinho, graças a Deus eu não sou. Deus não me deu nenhum discernimento, não pare aí, meu filho amado. Então, para mim, era uma vaga como qualquer outra. Então, eu tinha razão. E aí, na razão, você flui, e aí daquele modelo. Então, abra mão da razão, abra mão de fluir nessa carne ruim, abra mão de comer o ruim dos outros. Vive em paz, fica na graça, fica com a tua vida dentro de uma atmosfera onde você pode desfrutar de um ambiente totalmente diferente daquilo que lhe é proposto. Porque o adversário ele vai todo dia bater a nossa porta.
Era um sofrimento para mim sair de casa, de tanto que a minha terra era ruim e eu absorvia o ruim da terra dos outros. Então eu era um imã para puxar encrenca. Eu começo a conversar com as pessoas e falo assim, irmão, mas cadê? Mas e o imã que está em você? Porque esse tipo de gente, que nem eu era, você fica assim, não, porque a caixa do mercado é mal educada, porque o açougueiro não me atendeu direito, porque o rapaz do trânsito passou na minha frente. Você começa a transferir responsabilidades. E é um imã que você tem. Aí você pega o pior atendente, você pega o pior isso, você pega o pior aquilo. Às vezes o cara é até de boa, mas a manifestação espiritual que você carrega, a pessoa se manifesta daquele jeito com a sua vida. Às vezes é você que está contaminando ele. Você pensa que o problema está na atendente do caixa, mas a atmosfera que você chega, você é tão chata, eu sou tão chato, eu trago uma atmosfera tão pesada no lugar, que eu contamino tudo. E a pessoa não tem, às vezes, uma resistência espiritual e ela se manifesta dentro daquele ambiente de chatice, que é seu e meu. Não é dela. Ela está só fluindo naquilo que você é. E você sai louca do mercado. Eu saio louco do mercado. Saía, em nome de Jesus. Que atendente chata. E você que é chata. Que pessoa sem educação. E é você que é sem educação. Eu que era grosso. Eu que era mal educado. Eu que era chato. E eu achava que eram as pessoas, mas era a atmosfera espiritual que eu trazia no ambiente. Era o imã que eu puxava. Então eu só atraía porcaria. Então presta atenção, se todo lugar que você chega, irmão, vamos fazer uma linha de raciocínio lógico aqui. Todo lugar que você chega dá problema. Será possível que de verdade você é tão azarado assim que você vai sempre em lugares, dá problema na repartição pública, dá problema na escola, dá problema no mercado, dá problema na igreja, dá problema, tudo converge para você. Será que é sempre os outros? Será que o negócio é sempre com as outras pessoas? Você é uma bênção. Então, é hora de a gente sondar o nosso coração. Porque eu creio que você está com um imazinho aí meio esquisito, atraindo esse tipo de comportamento perto de você. Aí você chega em casa espumando por todos os lados da boca, brava que nem uma onça, taca tudo que você comprou na pia e já fica brava com o marido, com o filho, com tudo, você já perdeu a bênção. Por quê? Falta de vigilância e de realmente estar guardada para não comer o ruim dos outros. Para não ficar sendo essa pessoa que fica só atraindo essas porcarias e passando porcaria. Então é hora da gente encarar o nosso problema diferente. Falar, não, o problema sou eu. Essa terra aqui que eu não estou comendo melhor de mim mesma. E aí eu passo isso para os outros. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia, irmãos. Eu não estou conseguindo ler nada aqui, que eu estou sem o óculos, não enxergo nada. Mas eu creio em nome de Jesus que os irmãos estão pondo benção aqui. E glória a Deus, aleluia. Amém? Então está encerrado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um dia de vitória, de bênção. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Elogiar, já me deu tempo. Glória a Deus. E aí, amanhã nós vamos começar o outro livro. Em nome de Jesus. Amém? Hoje é terça-feira, não tem culto, não tem nada. Quinta-feira, culto. E eu creio que é isso aí. Um beijo, Deus abençoe, fiquem na paz. Muito obrigado. Shalom, shalom.